Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o nosso 13º dia do nosso plano de leitura bíblica de 334 dias. Glória a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E o meu nome é Rafaela, para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo também, porque eu tenho convicção que vai edificar muito a vida de outras pessoas. Esse plano bíblico no qual estamos fazendo, ele está no aplicativo YouVersion, tem na descrição do vídeo o link para você acessar, fazer seu cadastro e baixar. É um plano de 11 meses, né, de leitura bíblica pelo Descend. Descend foi um ajuntamento cristão que aconteceu em janeiro, aí você pode buscar saber mais também. Eu estou aqui cumprindo minha missão de nós lermos a Bíblia guiados pelo Espírito Santo. Não é um estudo bíblico, tá? Depois você pode procurar mais a fundo em outros lugares também, principalmente buscar no Espírito Santo o que ele quis dizer para você em cada versículo ali, algo que te chamou a atenção. Mas depois, após a leitura bíblica, nós fazemos uma intercessão profética para uma nação. E a nação de hoje é a Venezuela, tá bom? Então eu vou iniciar orando e depois a gente já inicia a nossa leitura, tá ok? Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, obrigada por esse dia, obrigada porque a sua palavra, ela ilumina o nosso caminho, é o Senhor que nos dá o entendimento. Então eu já declaro aqui inoperante toda a distração nesse momento de leitura, mas que estejamos concentrados naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Senhor Espírito Santo, fique à vontade, nos guie nesse momento de leitura e estamos com o coração aberto para aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém, gente. Eu tô aqui com um cafezinho, tá? Tô um pouquinho com coriza, então às vezes se eu parar um pouquinho o vídeo, vocês já sabem. Hoje nós vamos ler Gênesis, vamos finalizar o livro de Gênesis, vamos ler os capítulos 49 e 50, vamos ler Salmos 25 e também o capítulo 26, e vamos ler o livro de Hebreus, tá? Então pega a sua Bíblia, deixa um copo d'água aí perto também, porque é bom hidratar, não sei se você fala também. É legal você, se fosse bom essa leitura, você lesse também. Não só ouvisse eu falar, mas você lesse junto, lesse alto, se você tiver essa possibilidade, tá bom? Às vezes eu vou ler um pouquinho mais rápido ou mais devagar. Hoje, pelo que eu percebi, são menos versículos, então dá pra falar mais devagar, devido o meu celular ele tem uma quantidade pra aguentar a memória dele. Então vamos lá, Gênesis capítulo 49 diz assim: Depois Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é meu primogênito, minha força e as minhas primícias, do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente.
Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão, será abundante, e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo poderoso de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar estas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Muito bom. Tomar um cafezinho. Glória a Deus, né? Yeshua, ó. Essa xícara linda que eu ganhei. Agora a gente vai para Gênesis capítulo 50, diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias. Pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande.
Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto da eira de Atade, disseram: Como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isto que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. Assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram no caixão do Egito. Agora nós vamos lá para Salmos, capítulo 25. Diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias,
Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Agora Salmos capítulo 26 diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembléia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. E agora nós vamos lá para o livro, para a cartas, aos Hebreus, capítulo 5. Diz assim: Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Glória a Deus. Finalizamos aqui. Eu vou orar aqui para... Senhor Deus, muito obrigada por cada palavra, por cada momento aqui em que nós lemos, que essas palavras venham realmente estar em nosso coração, que sejam como sementes depositadas, que venhamos lembrar, que venhamos ler novamente. Ministra, Espírito Santo, no nosso coração. Limpa, Senhor, o nosso interior. Limpa a nossa mente, que a nossa vontade ela esteja alinhada, Senhor, com a Tua vontade. Nós não queremos fazer nada por nós mesmos, mas direcionados pelo Senhor. E eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.
E agora nós vamos interceder pela nação da Venezuela, tá? Capital é Caracas. E aqui nós temos um versículo que eu vi aqui, eu busquei em Deus o que o Senhor gostaria de falar. Veio muito essa questão de Isaías, capítulo 11, verso 1. Depois, se você quiser ler Isaías também, eu gosto muito do livro de Isaías. Isaías foi um profeta. Fala assim, ó, Isaías capítulo 11, verso 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Então eu creio que sobre a Venezuela, o Senhor tem algo novo, brotará um renovo, algo para acontecer ali. Quando a gente compreende que nada fica oculto diante de Deus, diante de tudo que acontece na terra, dos nossos pensamentos, tudo, nossas vontades, desejos. Então, quando a gente tem nesse lugar esse entendimento de buscar, Deus, o que o Senhor pensa sobre esse lugar? Por mais caótico que esteja, por maior adversidade, estou dando um exemplo de uma nação, mas isso você pode levar para a sua vida. Por mais difícil, por mais a situação que você vê que não tem jeito aos olhos humanos, Deus ele tem algo sobre aquilo ali. Então o que você pode aprender com essa situação difícil que às vezes você esteja passando? Assim nós vamos orar por Venezuela. Qual é o que Deus pensa sobre essa nação? Qual é o design original, né? O desenho original ali deles? O que o Senhor tem para realizar nessa temporada aí de renovo? Vem muito sobre isso, o Senhor trazendo renovo. Então, baseado nessa palavra, eu vou fazer uma intercessão. Geralmente, quando a gente faz também uma intercessão profética, é você, igual eu já falei, que o profético é você ouvir o coração de Deus, você ouvir o que está no coração de Deus, a gente trazer isso para a terra, a verdade do céu na terra. Também a gente pode juntar vários versículos bíblicos e trazer esse versículo orando por aquele lugar. Tá? Então também é muito interessante. Tem até um livro da Vanice Milhomens que chama Orando a Palavra. No início da minha conversão eu lembro que eu usei bastante, lia muito, eu até tenho ainda, mas depois a gente vai aprendendo mais, né? E o Senhor, ele tem isso em nós e por meio de nós. Se não é Ele, Jesus é a própria palavra, sabe? Então é isso que eu quero trazer para vocês. E já que é para falar, já que nós vamos liberar uma palavra, ou por que não liberar palavras de bênçãos, palavras de paz, palavras que manifestem o reino de Deus, que glorifiquem a Deus? Porque se for para criticar uma nação ou algum presidente, algo, então assim, eu já até te convido a nem continuar, sabe? Se for para você entrar para criticar, né, melhor não fazer isso, porque uma que você acaba atraindo até para tua vida, e outra porque você acaba entrando em discordância que a Bíblia fala pra gente orar pelos os nossos autoridades, nossos governos. Então, é independente, gente, de quem está no cargo, o que está acontecendo. A gente vai abençoar e eu vou declarar a palavra. E eu vou buscar, Deus, o que está no seu coração? O que o Senhor pensa a respeito disso? Quando você vê alguma notícia na televisão, vou até te dar uma dica aí de quando você vê algo no jornal, você lê, enfim. Pega aquilo, aquela informação, leva como que você ficou inconformado com aquilo. Então você fala, Senhor, está aqui, diante do Senhor eu te apresento. Aconteceu essa situação com essa pessoa nesse lugar. Desculpa. Me fala o que eu posso fazer aqui. Por mim mesmo eu estou com raiva. Aí você expõe qual é o sentimento que você está ali. E daí você fala, e o que o Senhor pensa sobre isso? O que eu posso buscar na tua palavra aqui que o Senhor pensa para que eu venha em intercessão, eu venha me colocar em favor de, como se fosse de justiça. A justiça, ela vem de Deus. E justiça é o que? É fazer o bem, né? Qual é o bem que o Senhor tem sobre isso daqui? Qual é a situação de transformação diante disso daqui, dessa situação caótica? E aí Deus, ele vai ministrar no seu coração, o Espírito Santo de Deus vai falar. Mas para isso você precisa continuar mantendo o seu coração limpo. Uma fonte limpa, gente. Não tem como jorrar duas fontes no mesmo lugar. Está escrito lá no livro de Tiago isso. Então não adianta, tá? A intercessão é algo que é compaixão, tá? Isso é intercessão. Jesus, ele é o nosso intercessor. Então se você não amar Deus acima de todas as coisas, então amar a si próprio e aí sim amar o próximo, então fica muito difícil você entrar nesse lugar de interceder, seja por nações, pela sua cidade, bairro, sua família, tá? Nossa, eu falei aqui um pouquinho, né? Me estendi, mas a gente ainda vou fazer ainda uma live, algo explicar muito mais a respeito de intercessão.
e sobre o profético também. Eu acredito que vai trazer um entendimento maior para cada um. Tá? E agora nós vamos orar pela Venezuela, né? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Venezuela, muito obrigada por essa nação, obrigada pelo que o Senhor tem fortalecido cada cidadão ali nessa temporada. E assim como diz a sua palavra em Isaías 11, aonde do trono de Jessé sairia um rebento, eu creio, Senhor, que está saindo um renovo ali sobre a Venezuela. Muito obrigada porque o Senhor está renovando a alegria deles, o Senhor está renovando a aliança que o Senhor tem com eles, por mais que muitas vezes esqueceram diante de situações que vieram afrontá-los, diante de situações que vieram cegá-los. Mas eu peço nessa hora que, em nome de Jesus, os olhos deles sejam abertos para a tua verdade que é a tua própria palavra, que limpa, que sara, que restaura. Eu declaro uma restauração por toda essa nação da Venezuela, em cada estado ali, cada casa, que eles realmente provem da tua bondade, do teu amor, o teu reino de justiça, paz e alegria seja expandido por toda a nação da Venezuela. Haja um renovo agora. Eu vejo muito uma questão do Senhor trazendo esperança para a nação da Venezuela. Não olhem para as situações adversas. Não olhem para isso, mas o Senhor está dando uma oportunidade para que vocês, com olhos fixos nele, que ele sendo o amado da alma de vocês, é uma oportunidade de se achegar mais ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor, ó nação da Venezuela. Ouçam, povos, se rendam ao Rei dos Reis. Eu declaro cada cidadão da Venezuela, cada morador, rendidos a ti, Jesus. Declaro ouvidos abertos agora à tua voz, ao som do céu, uma canção de amor sobre eles, um refrigério sobre eles. O Senhor é aquele que sustenta cada um. O Senhor é o bom pastor. O Senhor fala que as suas ovelhas te ouvem, Pai. Então que eles te ouçam nessa hora. Que eles te ouçam, Jesus. Ouvidos abertos para a tua verdade, ouvidos abertos. Não por aquilo que o Senhor pode proporcionar a eles, mas pela tua presença. Haja manifestação. Eu declaro Venezuela dando espaço para Deus vivo, dando espaço para que o Senhor se faça real ali, para que o Senhor ministre ali sobre cada um. Eu oro para que líderes de igrejas ali também, eles sejam fortalecidos nessa hora, para que o teu favor venha sobre eles, o favor das pessoas estejam sobre eles. Haja uma modificação ali, Senhor, uma mudança, essa parte de governo, na área da educação, na área de entretenimento, que em nome de Jesus, na área de negócios, eu declaro florescendo mesmo a criatividade do Senhor, eles buscando em Ti a Tua perfeita vontade, não a vontade deles. E eu te agradeço pelo seu novo e principalmente pela restauração ali, Senhor. Muito obrigada pelo seu renovo sobre a nação da Venezuela. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom em tudo que Ele faz. Que Deus te abençoe nesse dia, que você seja bênção por onde você for. Mais uma vez aí, ó, curte esse vídeo, compartilha com alguém, se inscreve no canal e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo aí no Plano Bíblico. Que Deus te abençoe. Tchau!